A Quest divulgou mais um levantamento de intenção de voto para a presidência da República. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos números, então, dessa pesquisa estimulada para o primeiro turno. Lula, do PT, aparece com 44%. Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. Ciro Gomes, do PDT, com 5%. André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, aparecem com 2% cada. Pablo Marçal, do PROS, tem 1%, indecisos somam 6%, mesmo percentual dos que pretendem votar nulo. Vera Lúcia, Imael, Sofia Manzano, Felipe Dávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles não pontuaram. Agora, a pesquisa espontânea para o primeiro turno. Lula aparece com 33% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 26%, Ciro Gomes registra 1%, indecisos somam 36%, os que pretendem anular o voto ou não votar, 3%. Agora os números do segundo turno. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula, veja aí, tem 51% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 37%. Brancos, nulos, indecisos e os que não pretendem votar são 9%. Indecisos, 3%. No cenário de segundo turno, entre Lula e Ciro Gomes, o petista tem 51%, Ciro, do PDT, 27%. Quem não vai votar ou pretende anular o voto soma 19%. Indecisos são 3%. E ainda tem um terceiro cenário de segundo turno. Aí, então, Lula, do PT, aparece com 55% e Simone Tebet, do MDB, com 22%. Brancos e nulos, 20% e os indecisos, 4%. A Quest também mediu a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. 27% dos entrevistados consideram a atual gestão positiva. Outros 27% avaliam o governo como regular. Para 43%, a avaliação é negativa, 2% não souberam ou não responderam. Bom, a pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR 02546/2022. Amanda Klein, começando o nosso giro agora por você, o que destacar desses novos números? Olha, muitas coisas interessantes a destacar, Adriana. Inclusive, nós iremos entrevistar aqui na Jovem Pan o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, responsável por essa pesquisa. Então, será bom porque ele poderá nos esclarecer todos os meandros e fazer todo o detalhamento. Então, eu chamo a atenção primeiro, e até olhando o fio do próprio Felipe Nunes aqui no Twitter, pela última análise aí que mostramos, que foi a avaliação do governo. Então, você tem uma queda da avaliação negativa do presidente Bolsonaro, uma queda importante de 4 pontos percentuais para 43%. Então, você vê primeiro uma recuperação da imagem do governo, da gestão Bolsonaro, o que certamente está intrinsecamente ligado a esses programas que foram anunciados: aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, taxista, o auxílio gás dobrado, a queda no preço dos combustíveis, a melhora da sensação da economia de uma forma geral. Nós temos ainda uma rejeição muito alta do presidente Bolsonaro, da ordem de 43%. E sobre as perspectivas para o primeiro turno, a gente tem uma oscilação dentro da margem de erro, né? O presidente sobe 1 ponto, o Lula fica mais ou menos estável. Só que o o Felipe Nunes chama a atenção é que, ao longo do tempo, se a gente olhar para o filme dessa pesquisa nos últimos meses, essa distância, a diferença entre Lula e Bolsonaro tem caído de forma consistente. Então, era uma diferença de 17 pontos em maio, passou para 16 em junho, 14 em julho e agora está em 12 pontos em agosto, o que sinaliza para o fato de que provavelmente será uma disputa mais acirrada e muito disputada nesses 2 meses, nessa reta final. Então, acho que no primeiro momento o favoritismo de Lula ainda é claro. A gente está aqui, para quem nos acompanha por imagens, Lula tem 44%, Bolsonaro tem 32%, ou seja, é uma diferença importante. Se você pegar todos os presidentes nessa época de campanha que foram eleitos, candidatos que foram efetivamente eleitos em outubro, todos já lideravam as pesquisas nesse período da campanha em outros pleitos. Quem lidera agora é o Lula, ainda é bastante favorito, mas o Bolsonaro tem
se ele tem reagido e se recuperado consistentemente aos poucos nos últimos meses. Como Felipe Nunes já me relatou também numa outra conversa que nós tivemos anteriormente, a opinião pública ela não se move por supetões, ela se move de forma lenta, mas consistente. É isso que essa pesquisa está mostrando. Se a disputa será resolvida no primeiro turno, segundo essa pesquisa, ainda está na margem de erro, né? Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados nesse sentido. Da pesquisa está assim, exatamente no limiar de ser resolvida ou não no primeiro turno. Mas, ao que tudo indica, essa diferença pode continuar diminuindo entre os dois principais candidatos, aí, os principais adversários nos próximos meses, principalmente com o Auxílio Brasil no bolso a partir de 9 de agosto. Mas claro que com o nosso entrevistado a gente vai detalhar mais essa pesquisa, mas as primeiras impressões, Cristina Grêmio, o que você discorda? Olha, não é nem questão de concordar ou discordar, é questão de não levar a sério nesse momento, assim, olha, ele está mostrando isso, está mostrando aquilo, até porque, vamos lembrar, há poucos dias, uma outra pesquisa da Modal Mais deu empate técnico entre os candidatos Bolsonaro e Lula. Então, e no mesmo dia, a pesquisa Datafolha tinha dado algo parecido com essa aqui, e aí o que me chama a atenção é sempre, que eu relatei isso da outra vez, quando eu analisava a pesquisa Datafolha, que a imprensa, de um modo geral, dá destaque só para a pesquisa que traz o presidente Lula na frente, com aquele tom eufórico, né, de já ganhou, e a gente está iniciando a campanha, ainda nem iniciou finalmente a campanha. Então, eu pessoalmente gostaria de estar vendo uma CPI das pesquisas, de estar vendo uma discussão de uma lei que decidisse em que momento deveria ser colocado pesquisa para a população e não isso aqui. Mas vamos lá. O que me chama a atenção, não são esses números absolutos aí que são colocados, mas, por exemplo, a diferença, e isso eu destaco sempre, a diferença entre os candidatos quando você faz a pesquisa estimulada ou a espontânea. Quando o entrevistador chega para a pessoa e diz, você votaria em Lula, Bolsonaro, Ciro, Janones, Tebet, coloca lá todos os nomes, Lula fica com 12% de diferença. Por quê? Porque ele foi presidente 2 vezes, ele colocou uma sucessora no seu lugar, ele fez uma campanha desde sempre de pai dos pobres, que se esfacelou com toda a roubalheira em que o PT se envolveu, enfim, mas 12% de diferença ainda porque tem esse recall grande, se é que a gente pode confiar 100% nessas pesquisas. Quando vai para a espontânea, que o entrevistador chega para a pessoa e diz, você já tem candidato, em quem você votaria? A diferença cai para 7%. Então, aqui há uma diferença que é muito acima da margem de erro que as pesquisas colocam. Na estimulada, 12% de diferença, na espontânea, 7%. Isso me chama a atenção e isso vem se repetindo. E essa diferença vai ficando cada vez mais brutal conforme os institutos vão divulgando as pesquisas que fazem aí. Em relação ao segundo turno, só lembrar que nas eleições de 2018, todos os institutos de pesquisa diziam que o então candidato, né, atual presidente Bolsonaro, perderia para qualquer dos adversários. Então, aqui não dá muito para dizer, embora a gente veja que sempre colocam o nome de Lula para disputar com alguém, e o que melhor se aproxima de Lula, por essa pesquisa, é o presidente Bolsonaro. Mota? Olha, o dilema do eleitor continua o mesmo. Vamos esquecer dessas narrativas, dessas análises esmiuçadas de números que ninguém entende direito. Vamos ver o que é que o eleitor tem diante dele. Ele tem 2 elementos para decidir. Ele tem pesquisas feitas com 2.000 pessoas, num país de 200 milhões de habitantes, com uma metodologia que ele não conhece, feita por um instituto que ele não sabe quem controla, cujo histórico ele desconhece, mas que ele se lembra que em 2018 todos esses institutos erraram. Isso é um elemento. Qual é o outro elemento que ele tem? As ruas, o que ele vê nas ruas, as conversas que ele tem com as pessoas. Então ele tem a narrativa da pesquisa e a realidade. Cabe ao eleitor decidir em que ele vai confiar.